Bom dia, pessoal. Vamos começar as palestras agora, depois do grande keynote do Rafa Albino. Lembrando que a sala 2 aqui, ela está homenageando o Alan Turing, que, se eu não fosse por esse matemático britânico, duas coisas certamente não teriam acontecido: a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e a criação do computador. Turing foi responsável por quebrar os códigos secretos usados pelos nazistas durante as comunicações e também por inventar uma máquina que serviu de referência para a criação dos modernos computadores digitais. Apesar da genialidade, Turing, por ser gay, foi torturado e se suicidou. E agora, às 11 horas, como desenvolver o pensamento estratégico na Business Agility, Luiz Parzianello. Obrigadão. Bom dia. Antes de eu me apresentar, eu gostaria de contar uma história para vocês, bem rapidinho, até de um novo manifesto, que não foi publicado, mas está surgindo. Que ele diz exatamente isso aqui: estamos descobrindo melhores formas de liderar negócios de forma ágil, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. A partir desse trabalho, passamos a valorizar não somente o foco no cliente, mas, principalmente, o propósito da empresa. Não somente a entrega frequente, mas, principalmente, os resultados de negócio. Não somente a adaptação às mudanças, mas, principalmente, as capacidades organizacionais. E não somente as equipes de alta performance, mas, principalmente, os recursos habilitadores. Ou seja, na busca dos itens da esquerda, descobrimos que os itens da direita são indispensáveis para tornar a Business Agility uma realidade nas organizações. E esse propósito, resultados, capacidades e recursos, compõe um modelo que a gente vem trabalhando há alguns anos. E agora está se tornando cada vez mais forte, sendo implantado. Implantado é legal, né? Muita gente critica o implantado, mas é isso mesmo, a gente tem recomendado e tem sido adotado por grandes empresas, clientes nossas, que é o Pure Care, que é o cuidado puro que a gente tem que ter com uma estratégia, ainda mais na agilidade de negócios. Ele é um poderoso modelo de análise, vocês vão ver o porquê, que eu considero poderoso, que estimula pensar na aceleração do crescimento e no impacto positivo em todas as partes do ecossistema organizacional, a partir das relações de causa e efeito dos seguintes elementos: propósito, resultados, capacidades e recursos. Ou seja, Pure Care é um acrônimo formado com essas palavras. Sim, ele bebe na fonte dos mapas estratégicos, do Kaplan e Norton, quem conhece BSC, que até hoje muitas empresas o utilizam, mas a gente considera que é uma estrutura inadequada para a abundância de oportunidades que existe hoje na nova economia digital. Eu sou Luiz Parzianello, também seguindo o que vários estão fazendo aqui, sou um homem branco, 1,70, desde a primeira edição que eu ajudei a fazer do Agile Brasil, cabelos e barbas grisalho, agora branco, né? Um pouquinho mais volumoso. Mas muito prazer estar aqui com vocês. Eu venho trabalhando com agilidade há 20 anos e acabei passando por toda essa evolução, todas essas ondas, e evoluindo também do time, passei por uma agilidade organizacional, e eu considero, 2010 foi a minha primeira palestra sobre Continuous Business Discovery and Delivery. Ou seja, em 2010 eu já vinha falando isso, sobre descobrir e entregar valor para negócio. Porque eu tinha uma forte relação com o Instituto Internacional de Análise de Negócios. Eu fui coautor da extensão ágil do BABOK, do Business Analysis Board of Knowledge. Então, já faz uns bons anos que eu venho trabalhando com isso. E nos últimos anos eu venho trabalhando junto à alta gestão e até conselhos de grandes empresas. Tá? No meio da pandemia, acabei de observar que uma fonte não veio. Então, aquele abo.academy, que está lá em cima, quebrado, já sei que virão slides com caracteres quebrados, tá? Mas tudo bem. A ABO Academy foi resultado de uma necessidade que a gente viu em meio à pandemia. A gente resolveu desenvolver uma plataforma
dedicada à educação executiva de business owners, que é um papel que poucos conhecem, poucos dominam, ou nem trabalhar na maioria das empresas, e que não é novo para nós. Em 2018, a gente recomendou como uma solução para um problema de gestão de negócio que vinha passando em alguns clientes. E essa IBO Academy, que vocês, se acessarem, convido a se tornarem membros, é gratuito ser membro, e a maioria dos conteúdos, quase todos os conteúdos que estão lá dentro, é gratuito. Então, a gente segue com a mesma linha. Quem conhece o canal que eu tenho no YouTube, o Lean Business Analysis Brasil, tem mais de 130 vídeos lá, muitas horas e horas de treinamento, e muita gente me dizia, por que você entrega tudo isso de graça? Pessoas cobram caro. Eu disse, porque é meu diário em forma de vídeo. Faz 2 anos que eu não publico mais nada, mas a gente deve voltar agora com um canal, um filho da IBO Academy. Então, a IBO Academy é bem novinha, certo? E hoje, ela atua mais no processo de metodologias, de modelos, de pesquisa e desenvolvimento de novas formas de levar a agilidade de negócio para as empresas. E a gente começa com o primeiro conceito, desculpe que eu avancei aqui, a gente começa com o primeiro conceito, o mouse não está, agora veio aqui, com o primeiro conceito que é o Business Driven Transformation. Porque para nós, falar de agilidade de negócio sem falar de business é um grande equívoco. Então, aqui já começa o primeiro ponto. Então, não venha falar de processo, ferramenta, métodos, frameworks, venha falar de business. Essa é a ideia. E o pensamento ágil não é levado como nas equipes de desenvolvimento de software. É outra abordagem, é outra forma. A gente tem visto isso e aprendido a fazer isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto da Business Driven Transformation. E a Business Agility Getting Real, e os dois da direita ali tem um trademark, sim, porque a gente registrou essas 2 marcas. Esse tornar a agilidade uma realidade nas empresas é um metamodelo. Então, ele não se propõe a ser um framework, um método para substituir outros. Não, ele é um método modelo para estruturar o pensamento dos líderes de negócio, que vão atuar nesse ambiente de agilidade de negócios. E esse terceiro elemento, o Agile Business Ownership, que eu vou tocar um pouco nele aqui hoje, é um outro metamodelo de competências essenciais necessárias para fazer com que tudo isso aconteça, na perspectiva de negócios, certo? Se você tiver interesse, está disponível no abo.academy/download, ou downloads/purecare, essa apresentação e o template que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem que se tornar membro, mas é gratuito, então só basta botar nome e e-mail e beleza, você tem acesso ao conteúdo. Então, não se preocupe que muito do conteúdo que eu vou apresentar aqui eu vou passar rápido, porque quem me conhece sabe que eu entrego um monte de informações em cada palestra. Alguns eu vou mais devagar, ok? Então, vamos lá. Introdução minha, frases. Eu gosto de frases, principalmente essa, que, acreditem, ela tem impactado bastante a alta gestão quando a gente mostra isso aqui. Winston Churchill, quem o conhece, eu digo que é um TikToker. Muita gente não sabe quem era o Churchill. E sabe por que eu adotei o TikToker? Porque eu começava a brincar, ele é um YouTuber. Aí me disseram, tu é velho, cara. YouTuber já não está mais na moda, é um TikToker. Pois bem, primeiro-ministro da Grã-Bretanha que fez muito sucesso, por êxito, sucesso não de business, por êxito, por liderança na Segunda Guerra Mundial, não é isso? Beleza, e ele larga essa frase, e eu pergunto para vocês, essa frase é atual? Se alguém tivesse dito essa frase no anterior ainda, no século XIX, seria válida? É esse ponto. Estamos transformando o mundo mais rápido do que nós mesmos podemos nos transformar e estamos aplicando no presente os hábitos do passado. É assim que a gente mostra, eu tenho visto presidentes de conselhos, quando olham isso aqui, dizem, é verdade. Pois bem, e o que você vai fazer para mudar isso? Aí eu trago algo mais antigo ainda, 500 anos antes de Cristo. Já ouviram falar de Siddhartha Gautama? Também conhecido como Buda? Muita gente não sabe, mas Buda foi o primeiro coach da humanidade. E é sério, eu levo o coaching a sério. Principalmente a estrutura da mudança proposta no coaching. Buda disse que a vida tem sofrimento intrínseco. A vida, não é que a vida é sofrimento. A gente tem essa doença intrínseca, que se chama dukkha. Não tem em português essa palavra, mas a gente sofre.
E reconhecer o sofrimento dos outros é um ensaio de liderança empática, não é? Eu ter empatia, eu me colocar na posição do outro. E aqui em agilidade de negócio a gente fala em acelerar o crescimento, mas impactar todas as partes interessadas, positivamente. Para eu impactar todas as partes interessadas, eu tenho que entender como há sofrimento. O que ela pensa, por que ela está sofrendo com ameaça a o que é muito valioso para si. E aí ele foi num mundo ali, naquele momento de autorreflexão, autoconhecimento, e ele entendeu as causas do sofrimento. E ele segue até que ele se ilumina, o nirvana. Aqui está escrito niroda, mas é o nirvana, a iluminação, o cessar do sofrimento. Então, Buda não buscava a felicidade, ele buscava eliminar o sofrimento. E ele entendeu o caminho que ele perseguiu e diz, você pode seguir o mesmo caminho e se iluminar como eu me iluminei, porque ele era um ser humano. Ele não é uma divindade, ele é ser humano que chegou no autoconhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque faz pouco tempo que eu vi um mestre chamado Thich Nhat Hanh e desenhou uma coisa assim no quadro. Eu disse, pô, eu nunca tinha me dado conta disso, cara. O sofrimento é o teu mal-estar, né? E o sofrimento empresarial é não bater meta. Não bater meta causa sofrimento. O problema é meta. Ou não ver realmente as partes interessadas se tornando incríveis, parafraseando lá o Modern Agile, lá do Joshua Kerievsky, tornar as pessoas incríveis, a começar o cliente, mas também todas as partes interessadas. Cara, eu quero tornar o cliente incrível com o que eu tenho para oferecer. Não tenta mostrar para o cliente o quanto você é maravilhoso, o quanto seu negócio é maravilhoso, mostra o quanto ele fica maravilhoso usando você. Você se tornando um recurso habilitador para ele. Os colaboradores, as partes interessadas, todos deveriam ficar incríveis. Só que aí a gente estendeu isso e a gente chegou à conclusão, cara, agilidade de negócio é sobre tornar os negócios incríveis. Com pessoas incríveis, tecnologias incríveis, processos incríveis, resultados incríveis, porque é business. Tem que ser sustentável um negócio. E o mais legal, com experiência mesmo, incrível. Eu sei que eu estou usando incrível o tempo inteiro, mas defina o que é incrível para vocês. Se a mediocridade é incrível, seja medíocre incrivelmente. Mas seja o que você quer ser. A pior coisa é, eu não sei, eu quero sair daqui, mas eu não sei para onde eu quero ir. Opa! Para onde eu quero ir? Para um estado de bem-estar, um estado futuro, não é isso? Eu quero sair do estado atual indesejado e quero ir para um estado futuro desejado. Para isso eu tenho que fazer uma transformação, eu tenho que passar por uma transformação pessoal, no caso aqui do Buda, no caso do coaching, porque eu acabei de mostrar para vocês a estrutura da mudança, até da programação neurolinguística. Por isso que eu digo, há 2.500 anos o cara já enxergou isso. E o mais legal é quando você vai para o business agility, para o business analysis, para o corpo do conhecimento da análise de negócios, e você vê a mesma estrutura de novo, estado presente, estado futuro. Não é isso? Onde estamos e o que nos trouxe até aqui? Quais são os fatores críticos que nos fazem querer mudar? Quem faz análise SWOT, pura e simplesmente, não tem contexto na parada. Porque se perguntar assim, quais são os nossos pontos fortes e fracos? Eu digo, em relação a quê? Isso é uma pergunta de coaching. Em relação a quê? Porque você está fazendo uma comparação forte em relação a quê? Fraco em relação a quê? Bom, eu posso começar em relação a onde a gente está hoje. O que nos trouxe até aqui? Pontos fortes. Mas a gente tem pontos fracos que poderiam ter nos levado muito mais além de onde a gente está. Você concorda comigo? Beleza. E agora, o que vamos fazer? Aí tem aquela máxima, né? Ah, não. Trabalhe nos pontos fortes, enalteça, mas atue nos pontos fracos, né? Sim, mas com que dose? Quais pontos? E o que a gente tem visto é que o estado futuro desejado de inovação, de crescimento, de aceleração, não tem nada a ver com fazer só melhoria contínua no estado presente. Eu preciso, talvez, criar capacidades que não tinha antes. Não tinha, eu nem sonhava com isso. Por isso que eu preciso entender claramente os riscos de ficar onde eu estou e os riscos de ir para o estado futuro desejado. E o mais legal, montar uma estratégia da mudança, a jornada de transformação, que eu vou entender as verdadeiras necessidades e que soluções eu vou trabalhar em cima disso. Acabou, esse é o capítulo 6 do BABOK, do Business Analysis Board of Knowledge. Uma estrutura parecida com a do budismo.
Não estou dizendo para vocês serem budistas. O que eu estou dizendo é, 2.500 anos já tem um pensador que falava isso. E aí vem um ponto. Ser ágil significa ser proficiente na mudança. Concordam com isso? E permite que uma organização faça o que desejar sempre que for necessário. Vocês concordam com essa frase? O mais incrível é que essa frase foi dita 4 anos antes do Manifesto Ágil. Agilidade de negócio tem referência de 91, 10 anos antes do Manifesto Ágil. E a gente chega à conclusão que agilidade de negócios já existe na literatura há muitos anos. E não tem nada a ver com métodos ágeis. Mas fala a mesma coisa, é parecido. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso é um estado desejado. Eu quero ter proficiência nisso, não só na mudança, mas eu quero ter a capacidade que tem uma organização de sentir as mudanças internas ou externas e de responder às mesmas de forma a entregar valor para os clientes. Só que aí todo mundo diz assim, mas entenda, cliente é o governo, o cliente em si, o parceiro de negócios, qualquer parte interessada. Então diga a todas, uns já estão dizendo, a todas as pessoas envolvidas no teu ecossistema. É isso. Então, olha só, o Business Agility Institute tem várias definições, vários institutos, várias abordagens para agilidade de negócios. Mas eu trouxe uma aqui, que tem sido bem conhecida nesse mundo, que é o do Instituto de Agilidade de Negócios, que diz, é um conjunto de capacidades organizacionais, comportamentos e formas de trabalho que proporcionam às empresas liberdade, flexibilidade e resiliência para realizarem seus objetivos, não importando que o futuro nos espera, ou seja, capacidade de negócios. A gente tem trabalhado com um conceito de Business Agility, que não é difundido, porque a nossa versão da agilidade de negócios, é baseada nos 2 princípios iniciais do Manifesto Ágil, que a gente diz o seguinte, agilidade de negócio é um conjunto de valores e princípios utilizados pelas empresas para acelerar o crescimento e impactar positivamente todas as partes interessadas. Aí o cara diz assim, não, mas isso não é agilidade de negócio. Eu disse, mas para que tu vai desenvolver novas capacidades? Diz para alguém de business, o meu objetivo é desenvolver nova capacidade. Para quê? Se não for para acelerar o crescimento do negócio, não é só crescer, eu digo, tá, mas se o teu negócio é saudável e está indo bem, ele está crescendo. Tanto que muita gente não quer fazer mudança porque está bem. Eu estou crescendo 20% ao ano, 30% ao ano, para que eu quero mudar? Então vem a provocação. Tá, mas tu gostaria de alavancar os resultados ou antecipar o retorno de investimento? Se você vai tornar pessoas incríveis, com tecnologias incríveis, processos incríveis, e uma experiência incrível com todas as partes, o mínimo que eu espero é resultado alavancado, exponencial. Senão, não faz sentido o que você está fazendo. Ou é meio fracasso. Mas fracasso é legal, né? Cultura do fracasso. Não, não é a cultura do fracasso. Errar faz parte do processo de aprendizagem, experimentação e aprendizagem. A gente quer sucesso, êxito. E aí, a gente, olhando todos esses modelos, a gente chegou nessas 5 capacidades organizacionais que quase todos os modelos falam entre si. A primeira é responder rapidamente às necessidades dos clientes e demais partes interessadas. Mas agilidade não é sobre velocidade, diz para o business. Nos anos 90, os métodos ágeis eram métodos leves, né? O Lightweight Methods, que estava na conferência de mesmo nome, que virou o Manifesto Ágil, surgiram em função do início da internet comercial. As pessoas queriam velocidade em business, em entrega de valor. Eu não podia ficar esperando 18 meses para entregar uma solução digital. Eu não posso ficar esperando todo esse tempo. Antigamente, a gente entendia que o que era? Tinham impedimentos tecnológicos, metodológicos, toda a burocracia associada. Hoje a gente sabe que dá para entregar, dá para fazer vários testes em Growth Hack em um dia. É isso que a gente está falando, é isso que a gente quer dizer. Se você começar a trazer essa consciência para a alta gestão, aguardem equipes de desenvolvimento de software, porque o cara vai dizer coisas do tipo assim, eu preciso responder rapidamente a isso, às necessidades dos clientes e demais partes interessadas. Segundo, a gente precisa se adaptar a essas mudanças e tendências de um mundo cada vez mais VUCA e digital. Não, parceiro, isso é velho, o mundo é bunny. O mundo não é frágil. O mundo não é, qual é o próximo? É ansioso, não é isso?
É o Brittle e Angels ali. Ele não é ansioso. Quem é frágil e ansioso são os líderes gestores que não aprenderam a lidar com o mundo VUCA. E se você for defender que VUCA é velho porque é dos anos 80, então abandona a linha agora mesmo porque é dos anos 60. Vamos fazer esse acordo? Se você vai abandonar volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, vai continuar sendo, você querendo ou não. É isso. E digo mais uma coisa, muitos só repetem adaptar-se às mudanças, às tendências. Tá, então você está sempre em segundo lugar no mercado, é isso? Você está sempre se adaptando aos outros. Quando que você vai decidir ser a referência? Ser a tendência? Então eu preciso do terceiro. E eu preciso acelerar o crescimento pela inovação, criando tendências com os diferenciais competitivos. Atrair, desenvolver e engajar talentos para fazer tudo isso de cima. É uma capacidade? Não adianta dizer só, o mercado está escasso, o mercado está difícil. Desenvolva, cria uma universidade corporativa, faz o que for, mas não fica reclamando do mundo frágil. Não é isso? E engaje pelo um propósito transformador e realizar as transformações organizacionais necessárias de forma sustentável. Pois bem, a gente acredita que a agilidade de negócio se faz com líderes de negócios que inspiram a evolução de todo o ecossistema organizacional e seu impacto positivo. Isso é mantra, a gente fala o tempo inteiro isso. Mas também acreditamos que a agilidade de negócios se faz com agentes de mudança que desenvolvem novas capacidades organizacionais para acelerar o crescimento e realizar o propósito das empresas. Ou seja, essas duas características combinadas resultam nas competências essenciais desse papel, que a gente chama de Agile Business Owner. Isso eu comecei a defender em 2018 na Agile Conference em Washington. Isso aqui eu estava palestrando numa trilha chamada Futuro da Agilidade. Então, em 2018, a gente começou a trabalhar com o papel de business owner numa grande empresa do varejo aqui no Brasil. Por quê? Porque eles estavam só pedindo produtividade das equipes. Não, já tinha as squads, já tinha não sei o quê, quero mais produtividade. Eu disse, cara, virou taylorismo. Ágil é o taylorismo do século XXI agora. Porque eu só quero produtividade, eficiência, produtividade, eficiência. Eu disse, vai lá, bota um cara com cronômetro, tempos e movimentos, vamos ver. Não é. A gente viu que o gargalo estava na alta gestão, que não sabia o que pedir, não sabia o que falar, não dizia para onde quer ir. Vamos trabalhar com você. É isso que eu fui apresentar. E aí a gente chega à conclusão que eu falei naquela época lá, que era a agilidade de negócios deve ser entendida como o estado desejado da liderança, pois é o modus operandi das empresas que mais se destacam na nova economia digital. Ou seja, vantagem competitiva. E se eu estou falando em vantagem competitiva, olha só o velho Michael Porter aqui, pode ser entendida como uma situação em que uma empresa, ou até mesmo um profissional autônomo, é diferenciada favoravelmente do seu concorrente, atraindo clientes a partir de pontos que não podem ser imitados ou aplicados a outros negócios. Então não é sobre implantar métodos ágeis, desenvolver não sei o quê. Tem a ver, é óbvio, a agilidade operacional é necessária. Sem agilidade operacional a gente não faz. Sem agilidade organizacional a gente não faz. Mas para nós essa terceira onda de business o business é o teu time. Tu está olhando o business inteiro. Por isso que a agilidade de negócio tem tudo a ver com desenhar, implementar e executar estratégias para o crescimento acelerado das organizações. E qualquer semelhança com design, implement and deliver. É isso, só que eu estou falando da estratégia. E para fechar essa introdução, alguém conhece esse artigo aqui? No mundo da estratégia ele é famoso. The Core Competence of the Corporation, Prahalad e Hamel, Gary Hamel. Aqui foi o grande insight em que a gente começou a observar, e eles colocam esse modelo de competência apresentando 4 elementos: recursos, capacidades, que está no Pure Care, vantagem competitiva e estratégia. Então a gente começou a trabalhar. O meu alvo é vantagem competitiva, como está no Manifesto Ágil. Só que eu tenho que aprender a trabalhar entre recursos e capacidades. O business owner está no recurso, ou seja, os deliverables, os entregáveis? Não, ele confia no time e diz assim, eu não sei o que vocês vão fazer, eu só sei que é extremamente interessante e necessário que até o 2º trimestre a gente tenha a capacidade de fazer tal coisa. Aí o cara diz assim, mas o time não tem capacidade de fazer isso. Aí um bom business owner com essa cabeça para nós diz assim, tá bom então, procura uma startup, fecha uma parceria, compra a startup e acaba com esse time aí. Quando que um time vai fazer isso? Na perspectiva de produto? Não vai.
Um cara de business vai se adaptar pelo ecossistema, pelos recursos estratégicos que existem no ecossistema. Então, ele não é apegado ao time. Puxa, isso é um sacrilégio no ágil. Não, não é um sacrilégio no ágil. Porque eu começo a pensar, o pensamento estratégico do Agile Business Owner para nós hoje, são essas relações de causa e efeito. Todo mundo fala, não, porque os ritos, as cerimônias, as práticas, isso e aquilo, está aqui embaixo. É aquilo que fazemos no nosso dia a dia, as nossas tarefas, atividades e processos. Só que isso tem que gerar algo que vai ser entregue, não é isso? Fala no ágil é entregar. Lá falava entregar software, porque o manifesto é para desenvolvimento de software. Para nós aqui é entregar soluções. E essa solução, sim, pode ser, eu vou falar, parece que um sacrilégio aqui agora, né? Mas pessoas são recursos estratégicos. O mundo ágil adora criticar, não, pessoas não são recursos. Aqui, vocês vão ver que pessoas são recursos estratégicos. Produtos de software, sistemas, processos, políticas, o que seja, parceiros, tudo são recursos estratégicos. Algo tangível que vai suportar a minha capacidade de conquistar meu valor, que é o meu resultado acima. E tudo isso para suportar o meu propósito transformador. Valor de negócio, que é o alvo do business owner, está em capacidade e resultado, gente. Se o business owner fica se metendo aqui para baixo nos entregáveis, para nós isso é microgerenciamento. Ele tem que confiar nos líderes de outputs, certo? E ele vai fazer a gestão de outcomes. E observe, capacidade é valor potencial, porque se você não fizer uso dessa capacidade, ela não serve para nada. Pode ser desperdício. Então, esse é o pensamento que a gente começa a trabalhar. Então, vou começar a mostrar a estrutura para vocês e depois passar rapidamente cada uma, para ver se faz sentido. Ponto número 1, propósito transformador. Queremos impactar positivamente a vida das pessoas e até o mundo. Parece conversa para boi dormir. Não. A gente tem trabalhado muito com cooperativas. E eu sempre faço teste para ver se esse propósito é balela ou realmente os caras acreditam naquilo. E a maioria tem visto que acredita no propósito transformador. Acredita. Então, é um modelo de negócio que eu acho muito interessante, porque acreditam no impactar a sociedade, a sua comunidade, e o desafio tem sido, você é capaz de pensar além do teu cooperado? Porque às vezes só fica um foco no cooperado, eu digo, cara, se a proposta de valor do teu negócio é tão incrível, e eu pergunto, você acredita na proposta de valor do seu negócio? Sim, por que limitar somente a 250 mil cooperados? Por que não pensar numa abundância de gente que pode se beneficiar contigo? Então, a gente sai da escassez e começa a ver abundância aqui. Beleza, resultado exponencial. Não estou falando diretamente de organizações exponenciais, eu estou falando de resultado exponencial. Se tudo que a gente está fazendo é verdadeiro, seja otimizando processos para encurtar lead time, como gerando novas oportunidades e inovação para alavancar resultados, eu espero ver uma barriguinha de exponencialidade. Então, parem de enxergar resultados como só resultado financeiro. Porque resultado é o que resulta. Você não domina o cliente, você não domina a sociedade e você não domina o mercado. Então, tudo que você conquistar nessas perspectivas, nesses drivers de valor, de resultado, é resultado. Sociedade, mercado, cliente e financeiro. Agora vem uma novidade. Isso aqui é um funil de conversão pelas organizações exponenciais. Se eu realmente, genuinamente, tiver um propósito e focar minhas ações para gerar resultado, impacto positivo na sociedade, eu tenho uma multidão como alvo. E o meu ponto é como é que eu converto numa comunidade, ou minha marca no mercado. E, de novo, como é que eu converto em cliente mesmo, pagante. E como é que eu converto isso em resultado financeiro. Essa é a nossa visão hoje de estratégica para resultado. No que diz respeito à capacidade, nós estamos falando de driver de transformação, de aceleração, crescimento e sustentação. Muitos estão acostumados desse lado aqui, ó, desse lado. Começo por sustentação e vou, sim, eu quero crescimento, né? Então, em algumas empresas, a gente chama o driver de sustentação como de operações. E o de crescimento, o driver de negócios. O driver de aceleração é o driver de inovação. E o driver de transformação é o da gestão. Porque fica uma dica. Lembra do Eliyahu Goldratt, da teoria das restrições?
Ele falou, diga-me como você irá me medir e eu te digo como eu vou me comportar. Então, se vocês querem mexer rapidamente na cultura organizacional, como é que você tem que fazer? Mexa no modelo de gestão. Evoluindo o modelo de gestão, tu começa a refletir na cultura organizacional. E quem mexe no modelo de gestão? Liderança. Então, você tem que mudar o modelo de liderança para mudar o modelo de gestão, para mudar a cultura. Tão simples quanto isso, mas a gente sabe o quanto difícil é fazer isso. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. E alguns artigos, vocês já devem ter escutado, Change the Business e Run the Business. Opa, organizações bimodais. Não sou muito do termo bimodal, sabe por quê? É uma carteira de investimento para mim, gestão de portfólio. Eu não vou dizer assim, você é conservador, o teu perfil é agressivo. Se tu é agressivo, tu aceita investir em ações, mesmo sabendo que tu vai perder. Se é conservador, tu vai ficar só ali em renda fixa, aquilo que tu sabe, pré-indexado, o que seja. Gente, empresas de nova economia digital não conseguem mais trabalhar só com renda fixa. Eu preciso ter uma carteira, não é isso? Combinando risco com segurança. Agora, o quanto eu invisto em risco, o quanto todos os meus projetos são só regulatórios, depende da tua oportunidade, do teu apetite ao crescimento. A velocidade da aceleração vai depender disso. Concorda comigo? É isso, tá? E só para vocês terem uma ideia, tem um trabalho, esse Strategy Execution, White Paper, muito legal, tá? Gratuito. Se vocês fizerem a busca por esse material aqui, isso aqui é um dos diagramas que tem lá dentro. E ele mostra mundo orientado pela eficiência, e ele diz o mundo orientado pela mudança. Na realidade, eu digo mundo orientado pela sustentação e o mundo orientado pela inovação. E onde eu quero a minha crítica ao bimodal é, vamos criar o puxadinho da empresa para fazer inovação lá e deixa o mundo trabalhando sustentação. O que a gente tem visto é, não, a cultura de inovação tem que entrar em tudo. Eu tenho que sustentar e inovar ao mesmo tempo. Não dá para fazer um satélite ali, tá? E a gente chega nos recursos. Recursos. Pessoas e cultura, parceiros e tecnologias, produtos e serviços, processos, sistemas. E o que vocês quiserem botar aqui embaixo, que sejam entregáveis. Pô, mas pessoas são entregáveis? Sim. Sabe por que são? Se trabalhar com gestão de pessoas, HRBP, nosso projeto aqui junto. HRBP, Human Resources Business Partner. A gente sabe que seres humanos não são recursos gerenciáveis. Seres humanos têm recursos próprios. Quer ver? O networking de uma pessoa é um baita de um recurso. O conhecimento é um baita de um recurso. A habilidade de comunicação, empatia, a forma como uma pessoa inspira outras pessoas, isso são recursos que elas devem ser utilizados para o bem. Não o bem, vamos fazer o bem. Não, para o bem do ambiente que ela está inserida. Se é para acelerar o crescimento, para a inovação, utilize esses recursos nesse sentido. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, um business partner deveria ser um business coach. Fazer melhores perguntas. Então, eu estou chegando aqui, nesse ponto, dizendo, para que a gente usa esse modelo? Para começar a estruturar um raciocínio de causa e evento, não só nos líderes e gestores, mas nos coaches, business coaches, para fazerem melhores perguntas. Por que a gente procura fazer melhores perguntas? Para desafiar crenças limitantes. Porque a maioria das mudanças não acontece porque as pessoas acreditam que não é a hora, não é necessário, não tem urgência, não preciso disso. Olha só, Excel tosco. Eu não preciso de... eu podia fazer com um post-it bonitinho na parede, mas sabe que Excel é o software, acho que mais usado até hoje no mundo, né? Pelo menos no nível executivo. Não tem uma gestão paralela. O cara tem um BI inteiro, tudo gestão da informação, mas o cara tem um Excel do lado lá para fazer suas... Tem. Então, o que acontece? Tu sabe usar um Excel, né? Então, pelo menos o cara sabe, não tem nada de novo para ele. E aí, a gente montou assim, propósito transformador, está aqui os elementos de suas perguntas. Deem uma olhada na esquerda. Propósito é a nossa inspiração. Resultados, os nossos desafios. Então, não vai ter meta para bater para a meritocracia, não é. Algo desafiador. Capacidades são as necessidades e os recursos, as soluções para suportar aquelas necessidades. Vocês acham que tudo acontece no mesmo tempo ou isso aqui também é uma linha do tempo?
Solução, quem está aqui numa conferência de métodos ágeis ou de pensamento ágil, 3 a 9 meses. Pode ser em dias. Eu não vou, eu só estou dizendo, feche um quarter, um trimestre com pelo menos uma parte da solução, algo. Eu tenho que ter uma solução e não é só para demonstrar, é para entregar mesmo e agregar valor. Só que capacidades organizacionais, a gente já começa a ver que já não é muito difícil, às vezes tu já entregou uma solução e tu já tem a capacidade já de cara. Pode ser. Mas geralmente a solução está no orçamento do ano, a capacidade, eu quero dizer. Então, já fica uma dica. Enquanto a solução está naquela esteira de entregar os recursos tecnológicos, de estrutura, o que seja, a capacidade, eu já estou com uma gestão mensal, revisão trimestral, mas eu espero terminar num sprint, não gosto de usar essa, vamos falar, uma cadência de gestão de negócios anual. Então, a gente começa o ano e tem que ter essas capacidades. Por quê? Porque é nelas que a gente vai fazer o orçamento. Quanto custa desenvolver aquela capacidade? Não é isso? E aí, olha só, meus 10 minutos finais, vou passar bem rápido para alguns exemplos. Mas vocês têm acesso a essas informações. O propósito da vida não é ser feliz, é ser útil, ser honrado, ter compaixão, fazer alguma diferença por ter vivido e ter vivido bem. A Singularity University fala bem assim, propósito. Existe um claro porquê por trás daquilo que está sendo realizado. Algo que une inspiração. Qual é o propósito? Ganhar dinheiro? Não. Ganhar dinheiro é resultado de um bom trabalho, de uma boa estratégia executada, de uma operação, sustentação, o que seja. O propósito tem que ser algo bem mais relevante. Ele pode causar uma transformação significativa para uma determinada indústria, comunidade ou para o planeta. Então, eu costumo dizer que o propósito tem que ser muito maior que a própria empresa. Então, quando vocês leem, esse é o propósito, e está focado na própria empresa, não é propósito, provavelmente é uma missão ou visão. E, por fim, audaciosamente grande e aspiracional. No exemplo que eu vou começar a montar para vocês, fictício, eu boto assim, tornar a nova economia digital mais próspera e justa para o agronegócio. Não é só para mim, para todos que estão dentro do agronegócio. Eu quero contribuir positivamente para que seja isso. Prosperidade e justiça, meritocracia, o que seja, no agronegócio. Então, não é uma visão ou missão, deve olhar para fora da organização, como eu já falei, deve ser genuíno, inspirar algo maior, muito maior que a própria organização. Se diz que um propósito transformador e inspirador, ele atrai talentos. Ele atrai talentos. Porque eu quero me juntar a você nesse grande projeto aí. É isso. Ele pode fortalecer a marca também, não é? Hoje se fala muito em ESG, Ambiente, Environment, Social and Governance. Por que ESG? Porque eu tenho que mostrar transparência na governança? Porque eu tenho que pensar na sociedade? Porque é bom, é legal, é da hora agora. O ESG é o ágil do ambiente corporativo, agora está na hora, tem que fazer. Não, sejam verdadeiros com isso. E deve ser curto para ser facilmente lembrado e repetido. Acabei. Propósito. Não, estou brincando, tem muitos livros sobre propósito, tem muito material na internet, procurem como desenvolver um propósito verdadeiro, superior. E não é de baixo para cima, tá? É alta gestão. São os donos do negócio que vão decidir o propósito. Se você se preocupa o suficiente com o resultado, certamente irá alcançá-lo. Como que eu me preocupo com o resultado? Dê uma olhada aqui no exemplo. Isso aqui vocês já estão cansados de ver essa forma. Crescer exponencialmente a receita de forma sustentável. Opa, se eu falei que é exponencialmente, quanto? Aí eu digo, vamos triplicar a empresa em 3 anos? O resultado é esse, não a empresa em estrutura, o resultado financeiro em 3 anos. Alguns gestores, e principalmente conselho, dizem assim, tu é louco, cara, olha quanto tempo a gente levou para chegar onde a gente chegou. Aí eu digo, pega 1.3 e eleva à terceira potência. 1.3 vezes 1.3 vezes 1.3. Quanto é que dá? Tem ideia? 3 vezes 3? 9. O que ele está calculando? 9. 3, 9, 27. Dá 2.7 dá 2.7 vezes, tá? Ou 2.6, dá 2.6 vezes. Então, se você mantivesse o seu crescimento de 30% ao ano, já deveria crescer 2,6.
E quando a gente bota um número... Quando a gente bota um número grande na saída, porque tu cresce sobre o estado anterior, sobre o resultado anterior. Então, cresci 30%, estou no estado agora tu vai crescer 30% sobre aquele ali. O que vai acontecer aqui? Se a gente fala, vamos quintuplicar o resultado em X tempo, já vem as crenças limitantes. Não dá, vai dar sobrecarga de trabalho e tudo. Eu digo, mas eu usei os teus dados, é só manter a tua taxa de crescimento, tu vai chegar lá. Então, a gente vê que a maioria da gestão é mais por impedimento de crença limitante do que realmente de capacidade organizacional. Tá? É isso que a gente tem visto. Então, trabalhar com isso aqui, uns vão dizer, não, mas isso aqui então é OKR. Cara, é um objetivo e tem alguns indicadores e meta. Por que a gente não trabalha com, sair de para? Porque eu estou olhando lá para frente, eu estou olhando para o famoso tiro na lua. Que nem o mundo do OKR aqui fala, não é isso? Moonshot. Olha ali, moonshot, ambicioso, ter sucesso e atingir 60%, 70%. Os resultados a gente vai colocar assim, desejar moonshot. E outra coisa naquele slide anterior, mas tu não tinha posto números no ambiental, no sociedade, nem no mercado. Pois é, a maioria não mede. Ela não sabe de onde parte. Não sabe quantificar. Todo mundo sabe quantificar o financeiro e carteira de cliente. Quando chegou em mercado, sociedade, tem um problema. E aquele roof shot ali, que é o tiro no teto, que tu tem que atingir 100% mesmo, já vou dar o spoiler, está na capacidade. O roof shot eu preciso entregar a capacidade, senão eu nem sonho ir para a Lua. Se vocês quiserem continuar estudando isso aqui, eu escrevi um artigo na IBO Academy, que é por que os gestores precisam ressignificar a perspectiva de resultados. Pare de olhar só para os financeiros e olhem os 4 e o propósito junto. Estou indo mais rápido que vocês são capazes de... Mas eu estou lento aqui na velocidade, já vai estourar meu tempo. Análise das capacidades, o que podemos ou não fazer, o que consideramos possível ou impossível. Raramente é uma função da nossa verdadeira capacidade. É mais provável que seja uma função de nossas crenças sobre quem somos. Camus, falando sobre isso. Então, deem uma olhada nesses exemplos de capacidade. O que vocês enxergam já de cara aqui? Me deem padrões aí. Pode falar, rapidinho. Qual é o primeiro padrão que vocês estão vendo aí? Não entendi. Tudo é business owner. Por que tu acha isso? Porque é uma capacidade de negócios. Eu não espero que tenha um product owner na frente dele. Eu preciso que tenha um business owner com autoridade de tomar decisão sobre aquele contexto de negócio. E parem de chamar a alta gestão de cliente, né? É isso. Outro padrão. Obrigado. É decorrente daquilo que ela falou. Cada capacidade vai ser um programa estratégico. Geralmente é bem maior do que uma iniciativa pequena. Ele está no nível de programa. Por consequência, vai envolver várias áreas da organização, não só uma específica. Então, uma capacidade organizacional dificilmente sai só de um departamento. Esse é outro ponto. Terceiro ponto, vocês viram que tem quase uma hashtag ali, né? A gente começou a observar que as pessoas perdem mais tempo tentando escrever o objetivo bonitinho do que realmente falar o tema associado. Eu digo, cara, a gente tem problema de onboarding. Ok, onboarding está aqui. Qual o objetivo que nós vamos escrever? Eu não sei ainda, mas eu já sei. Eu consigo priorizar só com uma palavra-chave. Pensamento enxuto e análise de negócio para reduzir lead time. Tá? O que mais que ninguém falou? Tem formato de objetivo de OKR? Não é um objetivo, não está em verbo no infinitivo. Ele está conjugado em qual tempo? Qual tempo? Presente. Sabe por que a gente começou a fazer isso? A gente começa a ler assim, nossos clientes se sentem seguros pela consistência no planejamento de seus projetos e clareza na comunicação. Aí já aparece o primeiro e diz assim, negativo, não é assim hoje. Diz, nós estamos no futuro. E você está pegado ao presente. Faça um ensaio de ir para o futuro, isso aqui é cenário desejado, é ensaio de visão. Estou aqui. Que tipo de empresa queremos ter? Uma empresa que tem essas capacidades aqui. Beleza, chegamos no futuro. Você continua acreditando que a gente não é capaz de chegar aqui? Sim, não acredito. Estou olhando para ela ali, ela diz assim, não acredito. Aí eu vou dizer,
que nos impede de fazer isso? Pergunta de coaching. O que nos impede de fazer isso? Nós somos tão incompetentes, não temos a capacidade de desenvolver isso. Outros conseguem, por que a gente não pode? Essa é a primeira vez que eu fui fazer mergulho em alto mar, e eu, sei lá, fico meio preocupado, e tudo eu olhava, saía idoso, saía criança da água de mergulho. Eu disse, porra, se eles conseguem, eu também consigo. Aí eu fui treinar na piscina, tirei minha fobia e fui mergulhar em alto mar. É esse ponto associado. O que eu falei está aqui, tá? E um ponto que eu quero falar que não está aqui é aqui. Tem um monte de texto que é para vocês lerem depois, tá? Então, assim, ó. Use as declarações, item 5, use as declarações de capacidade, ou seja, numa perspectiva estratégica, como um manifesto do desenvolvimento da agilidade de negócio nas empresas. Porque eu tenho afirmações muito fortes, e a empresa precisa acreditar naquilo. E o mais legal, aí tu pega um business owner, que geralmente está no nível de gerência, porque os diretores são sponsors daqueles pilares, e eu pego um gerente e digo, você vai liderar essa transformação para desenvolver essa capacidade. Ah, mas eu não tenho autonomia sobre a área tal. Cara, tu continua pegado à estrutura hierárquica, a gente tem que desenvolver a capacidade organizacional e tu está pegado à hierarquia, cara. Ah, mas os caras não vão me ouvir. Seja líder. Então, agora vem uma dica. Laboratório de liderança. Bota isso aqui nas mãos dos caras. E agora tu vê como é que ele se sai para desenvolver a capacidade. Skin in the game. É bem isso, tá? Tipicamente, uma capacidade organizacional, ela resulta de uma ou mais capacidades essenciais. Eficiência, eficácia, compliance, mitigação de risco, geração de oportunidades. Uma iniciativa de vocês pode entregar uma, só eficiência, só eficácia, ou quanto mais entregar junto, depende do contexto, e mais impacto ele vai causar, tá? Então, por que líderes e gestores não pensam em capacidade de negócio? É um outro artigo. Todo mundo só pensa em recurso. Pensamento linear, século XX. Então, para chegar no recurso, o conhecimento e a informação são os recursos estratégicos para o desenvolvimento. Os portadores desses recursos são as pessoas. Então, olha só, de acordo com a teoria da estratégia, baseada em recursos, organizações que possuem recursos estratégicos têm importantes vantagens competitivas sobre organizações que não possuem. E eles dizem, ó, um recurso estratégico é um bem valioso, raro, difícil de imitar e não substituível. Por isso, os concorrentes devem ter dificuldade de desenvolver aquilo ali. Tem um pouco do discurso da estratégia do Oceano Azul. Me diz que tipo de empresa você quer ter daqui a 5 anos. Aí vem um bom agilista de métricas e me diz, eu não tenho como planejar 5 anos. Eu disse, mas não pedi para planejar. Eu pedi para você construir, desenhar o futuro. É diferente de olhar para trás e fazer estimativa para frente. Não é isso. Aqui eu não vou perder tempo, porque é o mundo que a gente está acostumado a viver, sim, um objetivo, e aí começa a vir Product Owner, Project Owner, porque um Product Manager, para mim, deveria atuar como um Business Owner, porque ele deveria olhar a sua carteira, o seu portfólio de produtos como um negócio, certo? Então, ali tem alguns exemplos, algumas dicas, tá? E eu já falei aqui de algumas das coisas, tá? Então, considerações finais, que já estourou meu tempo aqui. Não é o mais forte das espécies que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta ao meio. Bem-vindo ao darwinismo empresarial, né? É isso que a gente fala na agilidade de negócios hoje. A empresa tem que se adaptar. Então, para se adaptar, o que a gente propõe? Um grande desafio para evoluir o pensamento linear, baseado em recursos para gerar resultados, para um pensamento exponencial, que é recursos suportam ou viabilizam capacidades desproporcionalmente relacionadas aos resultados que elas vão gerar. É isso que me dá a exponencialidade. Então, a gente procura resultados alavancados, certo? E o cara linear pensa em dobrar a estrutura. Criar um monte de squad. A gente diz, não, cara, você não tem que criar um monte de estrutura. A gente tem que trabalhar no desenvolvimento de capacidades, talvez a mesma estrutura sendo capaz de entregar muito mais. Isso dá ansiedade na alta gestão, não dá? Ninguém já viu essa curva aqui. Então, por isso que a gente simultaneamente vai ter que ver como antecipar o retorno de investimento. Com alguma estratégia de dividir o problema, entregar poucas capacidades para já antecipar o resultado. A essência da jornada é essa.
É isso que a gente tem usado hoje em consultoria, isso que a gente tem ensinado para os business owners, que é isso. Estado presente, estado futuro desejado, certo? Você vai tentar alavancar o seu resultado ou antecipar o retorno de investimento. Como? Liderança, estratégia, portfólio, governança e execução. Mais especificamente, que é o que a gente chama das competências essenciais da Agile Business Ownership, esses 5 elementos aqui. Liderança evolucionária com estratégia exponencial dá o que a gente chama de design da estratégia. Portfólio enxuto com governança ágil, a implementação da estratégia. E a execução evolutiva, a entrega da estratégia. Se o nível é estratégico, gente, gerencie dessa forma. Design, implementação e entrega, ok? É isso. Então, de estratégia, e eu estou bem no finzinho mesmo aqui, lembram lá daquela nossa relação de causa e efeito? Ações é contínuo, a gente está sempre com ações. O que a gente quer é que essas ações gerem recursos que suportem as capacidades que vai evoluindo, eficiência, eficácia, compliance, mitigação de risco, geração de oportunidades, para gerar resultados. Esse caminho do meio de capacidades é um abismo hoje no mundo gerencial. E o middle management não sabe lidar com ele, certo? Então, fica aí o que eu falei há 10 anos, numa palestra em São Paulo, está aqui, Continuous Business Value Discovery and Delivery, certo? Conclusão, né? Primeira, é óbvio aquilo que ninguém enxerga, né? Até que alguém expresse com simplicidade. Então, essa frase me marcou muito. Foi ano passado que eu vi o Henry Mintzberg, o autor do Safari da Estratégia, dizer isso aqui. Você não planeja a estratégia de sua organização. Você aprende a estratégia com análise e a constrói com síntese. Tudo que eu estava mostrando para vocês é tentar como sintetizar 500 mil informações e ideias, tá? Então, eu encerro essa palestra com essa informação. Se vocês repararam, tinham esses ícones aqui, para liderança, estratégia, portfólio, governança e execução. Esses ícones são os 5 elementos da natureza, em algumas filosofias orientais. E se a gente busca simplicidade, por que não levar essa simplicidade para a alta gestão? Se eu colocar isso aqui em prática, liderança, fogo, paixão, propósito, transformação, é isso que eu espero de ti, líder. Estratégia é área, é combustão, é inspiração, é direção. Se a tua estratégia não me inspira, é um mero papel inútil. Talvez um arquivo em Word, ou PowerPoint, ou Excel. Portfólio é água, sim. Energia, fluxo, adaptação. Ele que vai me desenvolver as capacidades adaptativas. Governança é terra, é base, referência, estrutura. Por isso que todo mundo já começa implantando squad. Eu pergunto, para quê? Não sei, mas tem que botar squad. Eu estou dando estrutura sem saber o problema. E éter, conhece essa expressão? O éter, ou vacuidade, ou universo, sei lá o que você quiser chamar. O éter é da onde tudo brota, da onde tudo nasce. Para mim, no Lean é Gemba, chão de fábrica, vá a campo. Onde acontecem as coisas, é a execução, certo? Agradeço muito a presença de vocês até o fim. E quem tiver interesse, acho que estourou todo o tempo, eu vou estar à disposição lá no Mentoring Corner. Hoje eu vou ficar das 2 às 4 lá, se vocês quiserem falar comigo sobre esse modelo, experiência a gente está tendo. Hã? Você olhou para o Panda justamente nessa hora do Mentoring Corner. Tem a fotinha meu, tá lá, me chama. Não, mas eu vou estar lá às 2, eu me programei para estar lá às 2, para conversar com quem quiser, e eu não acho que não tem mais tempo para pergunta. Tem? Não tem. Não tem. Então, desculpe, gente. Muito obrigado. Obrigado.